Eita, que se tratando de segurança de trabalho, o assunto é grande, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente dá de conta. Então, segurança do trabalho, o que é que a gente vai ver mais, né? O que é que ainda tem para ver? Então, a gente vai conhecer hoje sobre o mapa de risco. Então, o que é um mapa de risco? Todo mapa é uma representação. É uma representação gráfica para que a gente possa ver qual é o melhor trajeto, para que a gente possa saber a distância, né? Para que a gente possa se planejar. Então, o mapa de risco ele é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho que são capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças de trabalho. Tais fatores, eles têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho. Então, tanto os materiais como equipamentos, instalações, suprimentos e espaço de trabalho. A forma de organização do trabalho, seu arranjo físico, o ritmo de trabalho, o método do trabalho, a postura do trabalho, a jornada de trabalho, os turnos de trabalho e os treinamentos. Então, ele é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores das empresas. Trata-se de identificar situações em locais que são potencialmente perigosos. Então, aqui eu tenho um desenho, né, que representa um mapa de risco, onde eu tenho identificado os setores. Então, eu tenho o depósito, eu tenho a cozinha, eu tenho uma produção, e lá vai me dizer quais são os riscos que eu corro, né? Quais são os tipos de risco. Eu tenho um risco mecânico, um risco físico. Esse risco é leve, é alto? Eu tenho um risco ergonômico, né? Nós vamos depois identificar todos esses riscos. E eu trouxe mais um exemplo de mapa de risco para a gente tirar da cabeça que o mapa de risco ele vai ser utilizado somente nos nossos ambientes, seja hospitalar, seja no consultório odontológico, seja nos ambientes de produção de saúde. Eu tenho um mapa de risco num Habib's, num restaurante, numa cozinha, porque eu preciso identificar os riscos. Aquele trabalhador, ele precisa saber qual risco ele está correndo, até para que ele possa prevenir, para que ele possa ter uma atenção melhor, maior. Aí um risco, né, de uma empresa hospitalar, de um setor de análises clínicas, né? E aqui uma identificação da questão dos símbolos, né, dos mapas de risco. Então, a simbologia vem por meio de círculos, né? A planta baixa levantando os riscos por grau de médio. E a partir de cada seção, são todos os tipos, classificando como período pequeno a grande. Então, o símbolo, eu tenho um círculo, né? Tem uma estratificação dos riscos que pode ser grande, médio ou pequeno. Esses tipos eles são agrupados em 5 grupos classificados pelas cores. Eu tenho o risco vermelho, o risco verde, o risco marrom, o risco amarelo e o risco azul. Cada grupo ele vai corresponder a um tipo de agente. Eu tenho um agente químico, o físico, o biológico, o ergonômico e o mecânico. O risco químico, esses mapas eles devem ser afixados em um local visível, mais uma vez, né? Então, se é para uma identificação de um risco, se é para a prevenção de um acidente, então que esteja num local visível em todas as sessões para conhecimento dos trabalhadores, permanecendo no local até uma nova gestão da CIPA. Quando então os mesmos deverão ser refeitos. Então, teve uma nova gestão, precisa ser reavaliado esses mapas de risco. Quando no mesmo local houver incidência de mais de um risco de igual gravidade, utiliza-se mesmo o círculo dividindo em partes, pintando com a cor correspondente ao risco. O mapa de risco ele tem o objetivo de reunir informações necessárias para estabelecer um diagnóstico de situação de segurança e saúde no trabalho e as seguintes etapas são utilizadas as seguintes etapas para a realização de um mapa, sendo elas
Primeiro, para que eu vá fazer um mapa, eu tenho que conhecer. Então, eu preciso conhecer o meu processo de trabalho. Eu preciso conhecer o local que eu vou analisar e que eu vou identificar esse risco. Então, conhecendo, fazendo, né, a inspeção, né, olhando, eu vou, depois, após isso, eu vou identificar os riscos existentes no local. Depois, se eu identifiquei os riscos, quais são as medidas preventivas que tem existentes e qual é a sua eficácia? Depois eu vou identificar os indicadores de saúde, eu vou conhecer os elementos ambientais já realizados no local e vou elaborar um mapa observando as regras das cores e o risco que cada um apresenta. Então, a simbologia das cores. No mapa de riscos, os riscos eles são apresentados indicados por círculos coloridos de 3 tamanhos diferentes. Então, a coloração vermelha, quando eu vejo no mapa um círculo vermelho, aquilo está dizendo que eu corro risco químico. E aí, dependendo do tamanho desse círculo, eu vou identificar se o risco é leve, moderado, médio ou elevado. O risco azul, ele corresponde, o círculo azul corresponde a um risco mecânico. O marrom a um risco biológico, o amarelo a um risco ergonômico e o verde a um risco físico. Então, um risco físico, o que é que corresponde a um risco físico, né, caracterizado pela cor verde? Então, pode ser um ruído, calor, uma exposição ao frio excessivo, uma umidade, as radiações ionizantes e não ionizantes, a vibração. Então, tudo que tem a ver com espaço físico é coloração verde, é risco físico. Químico é representado, né, pela coloração vermelha. Então, quais são os riscos químicos? Poeira, gases, névoas, neblina. Então, esses são os riscos químicos. Quais são os riscos biológicos? Os riscos biológicos ele é caracterizado, né, pela cor marrom. Então, os fungos, os vírus, as bactérias, os protozoários, os insetos, tudo são riscos biológicos. Ergonômico, caracterizado pela cor amarela, né? Então, levantamento e transporte manual de peso, a monotonia, né? Trabalhos monótonos, a repetitividade, responsabilidade, um ritmo excessivo, uma postura inadequada no trabalho, os trabalhos em turnos. Então, são identificados e são descritos como riscos ergonômicos. Os acidentes, né, é o risco azul, que é um mecânico, né, um risco mecânico, um arranjo físico inadequado, uma iluminação inadequada, um incêndio, uma explosão, eletricidades e máquinas, equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Então, risco físico, né, caracterizado pela cor verde, são considerados riscos físicos, ruídos, calor, vibrações, pressões anormais, radiações e umidade. Risco químico, cor vermelha, né, os riscos químicos presentes nos locais de trabalho, eles são encontrados na forma sólida, líquida e gasosa, classificam-se em poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, neblinas, substâncias compostas e produtos químicos em geral. Poeiras, fumos, névoas, gases e vapores que estão dispensos no ar. Medidas de proteção coletiva, então, uma ventilação e exaustão no ponto de operação, substituição de produto químico utilizado por outro menos tóxico, redução do tempo de exposição, estudo de alteração de processo de trabalho, conscientização dos riscos do ambiente, medidas de proteção individual, fornecimento de EPIs como medida complementar, por exemplo, uma máscara de proteção respiratória para poeira, gases ou fumos, luvas de borracha, neoprene para trabalhos com produtos químicos, afastamento do local de trabalho. Um risco biológico, ele é caracterizado pela cor marrom, são considerados riscos biológicos, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem no meio de micro-organismos que em contato com o homem podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos e é o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixos, laboratórios, etc.
O risco ergonômico, caracterizado pela cor amarela, são considerados riscos ergonômicos, esforços físicos, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em períodos noturnos, jornadas de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, imposição de rotina intensa. Medidas de controle. As mais comuns são saneamento básico, água e esgoto, controle médico permanente, uso de EPI, higiene rigorosa nos locais de trabalho, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, a vacinação, treinamento, sistema de ventilação e exaustão. Para que uma substância seja nociva ao homem, é necessário que ela entre em contato com o seu corpo. Então, existem diferentes vias de penetração no organismo humano. Com relação à ação dos riscos biológicos, nós temos as vias cutâneas, digestivas e respiratórias. O risco mecânico, né, que é representado pela cor azul. Risco físico. Físico não, mecânico. São considerados como riscos geradores de acidente, né? Arranjos físicos e deficientes, máquinas e equipamentos que não tenham proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, animais peçonhentos e armazenamento inadequado. Então, utilizar os EPIs, observar a questão dos materiais, dos equipamentos que vão ser manuseados, né? Proteção, uso de botas, né? Não fazer as coisas na dúvida, né? Então, eu tenho mais exemplos de especificação de cada um dos riscos: físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Físico, verde; químico, vermelho; biológico, marrom; ergonômico, amarelo e mecânico, azul. Então, para que eu elabore um mapa de risco, primeiro eu tenho que conhecer todos os setores, todas as seções da empresa, o que produz, qual a finalidade, para quem é que trabalha, né? Idade do pessoal e quanto produz. Depois eu vou fazer um fluxograma, eu vou fazer um desenho de todos os setores da empresa e das etapas de produção. Listar todas as matérias-primas e os demais insumos, equipamentos, tipos de alimentação das máquinas envolvidos no processo de produtividade. Listar todos os riscos existentes, setor por setor, etapa por etapa. Se forem muitos, priorizar aqueles que os trabalhadores mais se queixam, aqueles que geram até doenças ocupacionais ou do trabalho comprovadas ou não, ou que haja suspeitos. Julgar importante qualquer informação do trabalhador. Então, a segurança do trabalho tem muito assunto, mas é um assunto bom, né? Eu acho que quando a gente está observando, vendo assuntos relacionados à nossa proteção, quando a gente está numa empresa que preocupa com o trabalhador, né? É muito importante. Eu acho que isso até motiva a gente para continuar trabalhando, motiva a gente para estar se cuidando, estar cuidando do colega, né? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela atenção.